Meus amigos, hoje nós vamos conhecer uma história de um ilustre personagem do Espiritismo no Brasil, Francisco de Menezes Dias da Cruz. Natural da cidade do Rio de Janeiro, filho de antecedente de igual nome e de Dona Rosa de Lima Dias da Cruz. Nasceu a 27 de fevereiro de 1853, foi professor de matemática do Colégio Pinheiro, no qual concluíra o curso de Humanidades. Era, nessa época, aluno da Escola de Medicina, durante a qual contraiu núpcias com a excelentíssima senhora Dona Adelaide Pinheiro Dias da Cruz. Ao formar-se em medicina, perdeu o pai, que havia sido ferido à baioneta na Igreja do Sacramento. Foi bibliotecário durante 10 anos na Câmara Municipal, sendo demitido ao ser proclamada a República sob a falsa imputação de monarquista. Presidiu o curso Hahnemanniano e o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Possuidor de enorme clínica, o Dr. Dias da Cruz não fugiu aos deveres da caridade, dando assim expansão aos seus sentimentos humanitários. Homem de grande e invulgar cultura, deixou riquíssima biblioteca. Estudioso desde a infância, preocupou-se com a ciência homeopática e, mais tarde, diante de provas irrefutáveis, tornou-se espírita dos mais caridosos e evangélicos. É interessante relatar ainda que, superficialmente, a maneira por que se verificou a sua conversão. Tendo chegado ao seu conhecimento em que o espírito de seu genitor desenvolvia largo programa de caridade através de médiuns recetistas, decidiu ele, homem austero e cultor da verdade, ir à Federação Espírita para observar e apurar quanto de real pudesse haver em torno da informação recebida. Iniciada a reunião com a prece habitual, passou-se ao estudo doutrinário. Até então não ocorrera nada suscetível de lhe permitir aceitar a sessão de manifestações atribuídas ao espírito de seu pai. Já estava propenso a acreditar em mistificação, quando à mesa que dirigiu os trabalhos, um médium demonstrou haver caído em transe. Era, afinal, a tão desejada manifestação que inesperadamente se realizava. Através do médium, o espírito do primeiro Dr. Dias da Cruz pediu que chamassem seu filho, que ali se encontrava no meio dos assistentes. Surpreso, este se aproximou, incrédulo. A um dado momento, porém, seu genitor disse-lhe: "Você se lembra daquele fato que ocorreu conosco na praça tal?" E a seguir revelou uma ocorrência só de ambos conhecidos. Diante disso, o Dr. Dias da Cruz, filho, sentiu chegada a hora de se render à inelutável evidência. Ninguém o conhecia naquela assembleia e o fato referido pelo espírito era absolutamente desconhecido de toda a sua família, pois somente os dois dele haviam tido conhecimento. Percebeu então que ao seu caráter íntegro e probo só havia um caminho: aceitar a veracidade da manifestação espírita de seu genitor e fê-lo sem constrangimento, com a simpleza natural das almas puras. Pôs-se a estudar o espiritismo, enfronhou-se na interpretação dos textos doutrinários e passou a ser, daí por diante, um novo e valoroso servidor do Cristo nas fileiras dos seguidores de Kardec. Em 1885, pronuncia na Federação Espírita Brasileira a sua primeira conferência e, desde então, participou de várias comissões importantes na defesa do espiritismo. Em 1890, em substituição ao Dr. Bezerra de Menezes, foi então o Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que anteriormente ocupava a vice-presidência, eleito presidente da Federação Espírita, cargo que exerceu com devotamento até os primeiros dias de 1895, quando foi substituído temporariamente por Júlio César Leal e definitivamente pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, seu colega de profissão e amigo. Sob a sua presidência foram iniciados os trabalhos de socorro material e espiritual
da assistência aos necessitados, que até hoje constitui o cerne dos serviços cristãos prestados pela Federação Espírita Brasileira. Muitos foram os delicados companheiros que o ajudaram nesta obra grandiosa, mantida e desenvolvida com o maior carinho pela Casa de Ismael. Em 1896, por proposta de Bezerra de Menezes, e em atenção aos abnegados serviços prestados à Federação Espírita Brasileira, foi Dias da Cruz aclamado presidente honorário da mesa. Dirigiu o Reformador durante o período de sua presidência e escreveu inúmeros artigos doutrinários e de polêmica com a assinatura modesta de um espírita. É também autor do livro O Professor Lombroso e o Espiritismo. Foi quem primeiro tentou, em 1891, adquirir um prédio próprio para a FEB e montar uma oficina tipográfica para impressão do Reformador e de obras espíritas em geral. Este segundo Dias da Cruz foi, portanto, vice-presidente e presidente da Federação durante muitos anos, desencarnando na cidade do Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1937, na avançada idade de 84 anos. Gloriosa ancianidade essa, atingindo após proveitoso dispêndio de energias em favor do próximo. Em 1900, o Dr. Dias da Cruz reorganiza e ressuscita o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que havia sido criado em 1878 pelo mais afamado médico homeopata do Império, o Dr. Saturnino Soares Meireles, seu primeiro presidente. Dias da Cruz alugou no centro da cidade uma casa para seu consultório e neste instalou o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Por alguns anos, os membros do Instituto ali se reuniram, datando dessa época um novo ciclo de grandes atividades e realizações. Os Anais da Medicina Homeopática, cuja publicação fora interrompida em 1884, reapareceram em janeiro de 1901, devido aos esforços do mais puro dos homeopatas brasileiros, Dr. Dias da Cruz. Ficou célere a polêmica entre o Dr. Dias e o Dr. Nuno de Andrade, diretor-geral de saúde pública, médico alopata e acirrado inimigo da homeopatia, o qual acabou por ser exonerado do cargo que ocupava. Em 1912, a Faculdade Hahnemanniana, posteriormente denominada Escola de Medicina e Cirurgia, Dias da Cruz colaborou na organização dos programas de ensino do estabelecimento, no qual lecionou a cadeira de farmacologia e mais tarde a primeira cadeira de matéria médica, constituindo-se em verdadeiro mestre de toda uma nova geração. Dias da Cruz foi por muitos anos o orador oficial do Instituto. Sua eloquência e seu saber impressionavam a todos. Quando da inauguração do Hospital Hahnemanniano, em 1916, discursou brilhantemente em nome do Instituto ante numerosa e ilustrada assistência. De 25 a 30 de setembro de 1926, foi realizado o primeiro Congresso de Homeopatia sob a presidência do Dr. Dias da Cruz, propagandista dos mais convictos e autorizados, possuidor de excelente cultura médica, mestre reconhecido pela sua proficiência, com vasta clínica em que abundaram nobilíssimas curas, constituiu ele, por mais de um século, um dos grandes marcos no progresso da homeopatia do Brasil. Dizem os seus contemporâneos que o cumprimento do dever era quase que sagrado para o Dr. Dias da Cruz. Como professor, jamais deixou de comparecer à hora certa em suas aulas. Como clínico do Hospital Hahnemanniano, não se fazia esperar pelos doentes. Eis, em síntese, a brilhante personalidade daquele que dignificou o espiritismo e a homeopatia do Brasil. A fonte desse estudo é Vantuil Zeus, do livro Grandes Espíritas do Brasil, editado pela Federação Espírita Brasileira. Que o amor de Jesus nos alcance a todos.